Bom, Vamos. tio, eu vou pedir para você se apresentar. Ah, Qual é o tá. seu nome? Bom, meu nome é Nácia, eu sou o tio da Nicole, e a Nicole pediu para que eu fizesse uma espécie de entrevista, não sei, para dizer para vocês o que que é, né, ou explicar mais ou menos o que que é o capitalismo, né? Bom, deixa eu começar dizendo para vocês o seguinte, veja, o capitalismo é uma coisa difícil de explicar, mas tem alguns elementos que são fundamentais para você entender o que é o capitalismo, né? Então eu vou tentar tornar a explicação mais didática possível. Provavelmente eu vou ter que fazer simplificações que, no limite, elas seriam erradas, mas do ponto de vista didático, vai tornar compreensível para vocês, tá? Bom, veja só. Primeiro nós temos que entender o seguinte. O que nós chamamos de capitalismo não é uma coisa que sempre existiu. O capitalismo, na forma como nós conhecemos hoje, ou na qual nós vivemos ele hoje, é uma coisa recente, né? Veja, poderia dizer que data do século XVI para cá, né? Veja, isso não significa que antes não houvessem elementos do capitalismo. Sempre houve elementos do capitalismo em épocas anteriores. Mas da forma como nós o conhecemos, ele vem do século XVI para cá. Veja só, o que é capitalismo, né? Vamos tentar simplificar aí. Veja só, quando você ouvir a palavra capitalismo, pense em dinheiro. Capital é a mesma coisa que dinheiro, tá? Então veja, a questão é a seguinte, quando, né, o capitalismo surgiu e como ele surgiu, ele está baseado em três coisas fundamentais. A primeira coisa é aquilo que a gente chama de necessidades. As pessoas têm necessidades. Então você tem necessidade de comer, você tem necessidade de se vestir, você tem necessidade de se aquecer, você tem necessidade de se alimentar, né, de tomar água, quer dizer, tem uma série de necessidades. Bom, algumas necessidades são essenciais. Então, por exemplo, você não pode ficar sem comer, você não pode ficar sem dormir, né? E para que você possa satisfazer essas necessidades, você tem que ter alguma coisa que permita que você satisfaça elas. Dentro do capitalismo, aquilo que satisfaz uma necessidade é chamado de mercadoria. Então veja, um elemento fundamental do capitalismo são as necessidades humanas. O segundo elemento é a mercadoria, que é aquilo que satisfaz as necessidades. Bom, mas aí você tem outras duas coisas que poderia acrescentar. É o seguinte, as mercadorias têm que ser produzidas, criadas, né? E qualquer coisa que você olhe, que esteja ao seu redor, é uma mercadoria. Qualquer coisa que esteja ao seu redor. Vou dar alguns exemplos. Provavelmente na carteira onde você está sentado, no celular que você tem aí na sua bolsa, o quadro na parede, as paredes, tudo isso são elementos para satisfazer a necessidade. Portanto, são um tipo de mercadoria, né? Só que as mercadorias precisam ser produzidas. E para produzir mercadorias, o capitalismo tem uma coisa que é chamado de trabalho, tá? Bom, então você tem o trabalho, produz mercadorias, as mercadorias são consumidas pelas pessoas que têm necessidades, né? E tudo isso é feito por um elemento intermediário, que é o que a gente chama de dinheiro ou capital. Capital, né, como eu disse, e dinheiro é a mesma coisa, tá? Então veja só. Trabalho produz mercadoria, mercadorias satisfazem necessidades, né? E o dinheiro intermedia essas relações.
Então veja, você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, você precisa de produzir mercadorias para ganhar dinheiro, você precisa vender a mercadoria para ganhar dinheiro, e as pessoas precisam consumir mercadorias, né, ou aquilo que satisfaz as suas necessidades para sobreviverem e ganharem dinheiro. Então veja, tudo gira em torno do dinheiro. Portanto, tudo gira em torno do capital. Tá? Bom, historicamente, o que aconteceu? Teve um indivíduo, que é um inglês, né? O nome dele é Adam Smith. Você pode procurar depois uma imagem dele e colocar no... Né? O Adam Smith foi o primeiro indivíduo que entendeu como que funcionava esse mecanismo. A produção da mercadoria, a circulação da mercadoria e o consumo da mercadoria. Tá? Aí ele escreveu um livro, tá? Um livro famoso, importantíssimo. Por quê? Porque ele dá uma ideia bastante clara de como que funciona, de certa forma, o capitalismo. Né? O Adam Smith, né, escreveu, eu vou mostrar aqui para vocês, um livro, né? Eu tenho aqui uma edição em 2 volumes, uma tradução na língua portuguesa, que se chama A Riqueza das Nações. Tá? Então aqui, tá, existe a teoria de como que funciona uma sociedade capitalista. Ou é a primeira vez que um ser humano criou uma explicação de quais eram os mecanismos fundamentais do capitalismo. Então, o Adam Smith. Tá? Então, esse é um texto, na verdade, daquilo que ele chamou de economia política. Tá? E o que é a economia política? É como que um Estado, um país, deve governar, deve observar o movimento das mercadorias dentro do país. Tá? E ele também se tornou o que a gente chama de um teórico da liberdade capitalista, ou da liberdade de produção de mercadorias, que é o que a gente chama de liberalismo. O que é o liberalismo? É a ideia de que dentro do capitalismo você tem que permitir que as pessoas produzam o que elas quiserem para satisfazer as necessidades das outras pessoas, e à medida que as pessoas forem produzindo o que elas quiserem, e as outras forem consumindo o que elas produzirem, você então garante o funcionamento do capitalismo. E o Adam Smith ainda diz o seguinte, que quanto menos o governo interferir nessas relações econômicas, né, de compra e venda de coisas, melhor. Né? Então ele inventou a ideia de que as pessoas poderiam produzir as mercadorias que quisessem e as outras consumirem as mercadorias que quisessem. Tá? Bom, aí acontece o seguinte, veja só. O Adam Smith escreveu esse livro no final do século XVIII. Mas aí veio o século XIX, e com o século XIX, o capitalismo sofreu uma mudança bastante importante, que já tinha começado um pouco antes, né? Que é a industrialização. O que é a indústria dentro do capitalismo? É quando você pode produzir uma mercadoria usando a menor quantidade de trabalho possível. E você pode também produzir uma grande quantidade de mercadorias usando máquinas para fazer isso, usando equipamentos para fazer isso. Então você produz uma grande quantidade de uma determinada mercadoria usando o mínimo possível de trabalho humano. Você usa forças e mecanismos da natureza. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem simples. No passado, os tecidos, para serem feitos, precisavam de tear. Tear o que era? As pessoas tinham que plantar o algodão, colher o algodão, fazer pequenos fios com o algodão e depois fazer uma trama numa máquina, cruzando os fios do algodão, essas linhas, e daí elas faziam vários tipos de tecidos. Bom, tudo isso era feito manualmente. Então, alguém tinha que fazer a linha, era manual, alguém tinha que tecer o tecido, tudo era feito manual.
Aí teve um indivíduo que inventou uma máquina para fazer isso. Uma máquina para fazer a linha, uma máquina para fazer o tear, né, para tecer o tecido. Né? E daí um monte de gente perdeu o trabalho. Por quê? Porque não precisava de tantas pessoas para fazer aquilo. Uma máquina fazia aquilo. Né? Isso começa no século XVIII, final do século XVII, século XVIII, né, que é a primeira etapa fundamental do capitalismo. E aí isso se intensifica enormemente no século XIX, o capitalismo industrial. Começou a aparecer indústrias, né, principalmente na Inglaterra, uma quantidade imensa de indústrias. E o que eles faziam? Essas indústrias, né, pagavam, como elas produziam mercadorias, elas procuravam pagar o mínimo possível para aquelas pessoas que trabalhavam na produção da mercadoria. Então você tinha, né, os trabalhadores que produziam, ajudavam a produzir aquelas mercadorias, né, que ganhavam salários muito pequenos, portanto tinham necessidades imensas que elas não conseguiam satisfazer. E veja, quando surgiu, né, o capitalismo nesse modelo, né, das indústrias inglesas, o que aconteceu? Um grande número de pessoas era contratada para produzir as mercadorias e recebia uma quantidade pequena de dinheiro. Né? Só que a mercadoria que era produzida era vendida por um preço muito grande. Né? Então, a pessoa que detinha, que era dono da fábrica, da indústria, né, ganhava muito dinheiro, mas pagava o mínimo possível para os seus funcionários, para os seus trabalhadores. Tá? E esses trabalhadores chegavam a trabalhar, na época, 12 a 14, às vezes até 18 horas por dia, para receberem um salário mínimo possível, um salário miserável. Né? Aí começou a acontecer o seguinte, veja, algumas pessoas começaram a observar que, enquanto uma pequena camada das pessoas que tinham a indústria ficavam extremamente ricas, uma grande parcela da população que trabalhava nessas indústrias ficava pobre, porque recebiam um salário miserável. Mal dava para eles sobreviver e comer. Né? Tanto é que muitos trabalhadores levavam os filhos, as crianças, para trabalhar nessas indústrias. E trabalhavam 12, 14 horas por dia, recebendo o mínimo possível. Aí o que começou a acontecer em torno das indústrias, das cidades? As cidades começaram a ficar imensas e uma grande parcela da população, né, que morava na cidade, morava nos lugares mais distantes, né, desses centros capitalistas, desses centros industriais, com salários miseráveis. Aí surgiu o quê? Teóricos, pessoas que estavam pensando por que isso estava acontecendo e como mudar essa situação. O primeiro teórico, o mais interessante deles, é um indivíduo chamado Karl Marx, que era um alemão, né, que escreveu um livrinho. Eu vou só mostrar para vocês, né, só para vocês verem, né, em 3 volumes, né, a média de cada volume é de 1.500 páginas, né? Então são 3 livrinhos aqui, né? Para tentar explicar o que é o capitalismo, né? E como que ele funciona realmente. Então, o Karl Marx é o grande teórico do capitalismo. É aquele que conseguiu perceber os detalhes mais profundos do capitalismo e como efetivamente o capitalismo funciona. O livro dele se chama O Capital. Né? É um livro em 3 volumes, né? Ao menos nessa edição que a gente tem na língua portuguesa, onde ele faz uma análise de todo o processo de produção de mercadorias, de circulação de mercadoria e de consumo de mercadoria. Aí o Marx descobre uma coisa extraordinária, bem simples, que é aquilo que eu vou tentar explicar para vocês entenderem o que é o capitalismo. Deixa eu tá caindo aqui. Depois você corta essas coisas aí, Nicole. Tá? Corta sim, tio.
Bom, daí você vê o que você corta lá, né? Então tá, vamos tentar explicar agora, né, como que o Marx interpretou o capitalismo. Tá? Como que ele vê, ele explica o que é o capitalismo. Veja, como eu disse para vocês no início, o capitalismo, né, a palavra, quando você ouvir essa palavra, capitalismo, pode traduzir de maneira simplificada por dinheirismo, é o dinheiro. Tá? Percebam como tudo dentro da nossa sociedade gira em torno do dinheiro. Vocês estão aí na escola, imagino, né? Para vocês chegarem aí na escola, ou vocês chegaram de carro, ou chegaram de ônibus, vocês tiveram que pagar de alguma maneira, um ou outro, né, para estar aí, a menos que você more perto da escola. O professor de vocês e o diretor da escola, e todo mundo que está aí na escola, desde os faxineiros, as pessoas que cuidam da limpeza da escola, tá ligado? Uhum. Tem certeza? Tá. Então tá. Então veja, todo mundo que trabalha na escola está aí para ganhar o dinheiro, ou aquilo que a gente chama de salário. Né? Então são assalariados, pessoas que ganham dinheiro para o trabalho que elas exercem. Né? O grande problema é o seguinte, veja só. Como tudo dentro do capitalismo gira em torno do dinheiro, né? O Marx descobriu que existe um mecanismo fundamental dentro do capitalismo, que é a concentração de dinheiro, a concentração de renda. Veja, a concentração acontece espontaneamente dentro do capitalismo. As pessoas, às vezes, não precisam fazer nem esforço para que isso aconteça, porque acontece naturalmente. O sistema está montado de tal forma, ou ele funciona de tal forma, que sempre vai haver uma espécie de drenagem do dinheiro para um determinado centro, um determinado local. Então, veja, quando você tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando, portanto, são os trabalhadores, geralmente essas pessoas ganham salários. E os salários que elas recebem só é suficiente para elas sobreviverem e eventualmente adquirirem uma ou outra coisa, ou seja, satisfazer uma ou outra necessidade. Então você tem uma grande parcela da população, isso a nível mundial e naturalmente, no caso do Brasil, uma grande parcela da população brasileira, que são de trabalhadores, ou seja, pessoas que trabalham em alguma coisa. Provavelmente os pais de vocês, ou os parentes, os amigos de vocês, trabalham. Trabalham para quê? Para ganhar dinheiro. Bom, mas para que elas querem dinheiro? Para satisfazer alguma necessidade. Ou as necessidades fundamentais de sobrevivência, ou uma outra coisa que elas admiram, que elas gostem, que elas queiram. Mas para isso, para satisfazer as necessidades, tem que ter dinheiro. Né? Bom, ao mesmo tempo que você tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando, você tem um pequeno grupo de pessoas que não precisam de fazer nada e elas ganham muito dinheiro exatamente sem trabalhar. Tá? Então veja só, ou trabalham em trabalhos muito tranquilos, muito simples, vivem muito bem, ganham muito dinheiro. Né? Veja, isso acontece naturalmente, segundo Marx, dentro do capitalismo. Então, o que há dentro do capitalismo? Há um processo de concentração de dinheiro. Por isso que a palavra, talvez para designar esse sistema econômico, é capitalismo. Né? O que é o capitalismo? É um sistema econômico que permite que alguns indivíduos concentrem uma grande quantidade de dinheiro. Veja, no início eu falei para vocês, dinheiro é capital. Então, as pessoas que concentram grande quantidade de dinheiro são chamadas de capitalistas. Né? Elas têm muito dinheiro. E para que elas querem tanto dinheiro? Porque junto com o dinheiro está o poder. Ou seja, elas podem muita coisa com esse dinheiro. Elas podem comprar pessoas, elas podem
comprar o que quiserem, elas podem organizar segundo os seus interesses a administração do Estado, do país. Portanto, elas escolhem em quem vocês, trabalhadores, vão votar. Não pense que você vota, né, num candidato que você está escolhendo. Não, esse candidato foi escolhido primeiro para ser o candidato. E ele é colocado ali para ser candidato pelos capitalistas. Ou seja, quem tem muito dinheiro. Veja, em grego, né, a palavra que simboliza quem tem muito dinheiro era Plutos, né? Ou seja, que vocês já viram, tem um personagem do Walt Disney, que é o Pluto, né? Só que o Pluto do Walt Disney não é rico, né? Quem é rico é o tio Patinhas. Mas veja só, na verdade, o nosso sistema é um capitalismo, mas é um capitalismo voltado para quem tem muito dinheiro. Então é uma plutocracia. Ou seja, quem manda na nossa sociedade, quem organiza a nossa sociedade, são os capitalistas. Ou seja, um grupo muito pequeno de pessoas que detêm rendas extraordinárias, muito dinheiro mesmo, que vocês não conseguem sequer imaginar a quantidade de dinheiro que essas pessoas têm. E elas é que determinam o rumo da política, por exemplo. Né? Veja, o Marx, quando estava analisando o sistema capitalista, ele percebeu o seguinte: olha, se tudo gira em torno do dinheiro, a questão é o que é o dinheiro. E mais, como é que o dinheiro consegue comprar coisas, pagar pelas coisas? Aí entra efetivamente nos problemas do capitalismo. Veja só, um exemplo para vocês bem simples. Qual é o valor de alguma coisa, de uma mercadoria? Como é que é estipulado o valor de uma mercadoria? Por que ela tem um preço, né? Aquilo que a gente chama de preço? Veja, tudo depende de uma certa circunstância. Se você estiver no deserto, né, passando muita sede, e aparecer alguém que tenha uma garrafa de água e oferecer essa garrafa de água para você por uma quantidade imensa de dinheiro que você tem, né, se você tivesse, né, claro, uma situação hipotética, essa pessoa dissesse para você o seguinte: olha, essa garrafa de água aqui, eu vendo ela para você, mas eu quero $1 milhão por ela. Olha, se você não tomar essa água, você morre. Né? Então, se você tiver $1 milhão, eu não tenho dúvida que você vai comprar essa garrafa de água. Né? Mas uma garrafa de água não vale $1 milhão. Mas naquele contexto, naquela circunstância, esse é o valor que o indivíduo estipula. Como é que ele estipula $1 milhão? Por que não é $500 mil? Ou por que não é $2 milhões? O valor de qualquer mercadoria é aleatório. Não existe uma regra exata para estabelecer o valor de alguma coisa. Nenhuma mercadoria dentro da nossa sociedade. Então, o valor é uma coisa subjetiva, que depende das circunstâncias. O Adam Smith descobriu o seguinte: ele descobriu um princípio das relações econômicas do capitalismo, que é a oferta e a procura. Veja, quando alguém começa a procurar alguma coisa para satisfazer uma necessidade, o preço das mercadorias que satisfazem essa necessidade tende a aumentar. Então, por exemplo, imagine que todo mundo, em algum momento, resolve, ao mesmo tempo, comprar, sei lá, laranjas. Né? Aí o indivíduo que está vendendo a laranja percebe que está todo mundo querendo laranja. Ele vende por um preço barato a laranja. Mas quando ele percebe que todo mundo quer comprar laranja, aí ele aumenta o preço. Né? Então, você tem um aumento de preço da laranja, porque aumentou a procura, a demanda que eles chamam, né? A procura por laranjas. Quando você aumenta a procura, aumenta os preços. E vice-versa. Né? Se ninguém procura alguma coisa, aquilo tende a ter um preço cada vez menor. Né? É a lei da oferta e da procura. Maior a procura, né? Se tiver bastante oferta, né, a tendência do preço ou do valor dessa mercadoria é estabilizar. Mas se você tem pouca oferta,
o valor da mercadoria vai aumentar. E se você tem pouca procura, o valor da mercadoria vai diminuir, né? Esse é um princípio básico que o Adam Smith descobriu. E o Marx, então, começa a analisar esse processo, o processo de estabelecimento do valor das coisas, do valor das mercadorias. E percebe uma coisa muito interessante, que o dinheiro que é utilizado para fazer as trocas econômicas, a compra de mercadorias, o consumo de mercadorias, também o valor do dinheiro é artificial. O que é o dinheiro? É um pedaço, hoje, né? Daqui a pouco ele vai desaparecer, mas é um pedaço de papel com um número. Aquele pedaço de papel é um pedaço de papel, ele não tem valor em si. Ele tem valor pelo número que está representado ali e pela cor que ele apresenta aquele número, né? Então você valoriza uma nota de dinheiro, né? Não que ela em si tenha valor, é porque ela pode comprar coisas, adquirir coisas que têm valor parecidos com ela, né? Então, o dinheiro é um mecanismo que foi inventado para permitir as transações econômicas, a compra e a venda de mercadorias, a produção de mercadorias. Veja como tudo gira em torno de dinheiro, né? O Marx descobriu o seguinte, veja, o mecanismo dinheiro, né, permite que você faça uma transferência de trabalho, você transforma trabalho em dinheiro, porque quando você trabalha pelo salário. Olha, o salário é dinheiro, então o trabalho passa a ser representado com dinheiro, né? Mas veja, por mais que você trabalhe, isso não significa que você ganhe mais dinheiro. Depende muito do trabalho. Às vezes você nem trabalha, ou faz algum trabalho muito simples e ganha muito dinheiro. Deixa eu dar um exemplo para vocês bem simples. Na época que havia, os portugueses foram lá para a Índia para buscar pimenta do reino, quando eles compravam pimenta do reino na Índia, eles pagavam um valor irrisório, era qualquer coisa de insignificante. Então, por exemplo, eles pagavam, sei lá, 1 quilo de pimenta, eles pagavam 1 centavo. Tá? Mas aí eles pegavam essa mesma pimenta, traziam, levavam pelo mar, né, davam a volta na África e iam lá para Portugal, para a Europa. Chegava lá, eles vendiam por 1.000 centavos ou R$ 1.000. Eles pagavam 1 centavo, mas vendiam por R$ 1.000. Quanto que eles ganharam? Que trabalho eles tiveram? Eles não produziram a pimenta, eles não plantaram a pimenta, eles não plantaram, não produziram, não moeram a pimenta. A única coisa que eles fizeram foi levar de um lugar para outro. Só esse transporte da pimenta fazia com que eles ganhassem muito dinheiro. E transportar alguma coisa não era algo tão difícil assim. É claro que tinha os riscos da época e tal. Hoje é muito mais fácil, né? Naturalmente. Então veja, uma coisa pode ter um valor num lugar e ter um valor extremamente exagerado em outro. Depende das necessidades, né? Ora, por que a pimenta na época era tão cara? Porque era o seguinte, não existia geladeira na casa das pessoas. E a única maneira de você preservar a carne era apimentando a carne, né, para que ela não adquirisse algumas bactérias e tal, e não estragasse com facilidade. Então a pimenta permitia a preservação da carne por um período bastante longo, né? Então, e tirava, né, o cheiro ruim da carne quando ela começa a estragar. E o sabor também. Por isso a pimenta adquiriu um preço tão alto naquela época. E não era só a pimenta, só dando um exemplo para vocês entenderem o seguinte, que uma mercadoria, o valor de alguma coisa, depende de fatores imponderáveis, de coisas estranhas, né? Então veja, o Marx também descobriu o seguinte, se o valor é aleatório, por que as pessoas ganham tão pouco no seu trabalho, com o trabalho? Por que elas ganham um salário, e às vezes é um salário reduzido, que mal dá para elas sobreviverem? Em compensação, tem outro grupo de pessoas, que são os capitalistas, que ganham muito dinheiro e nem sequer trabalham. Então você cria uma distorção social, uma distorção econômica.
naturalmente no capitalismo há uma concentração de renda, uma concentração de dinheiro, né? Aí o Marx percebeu o seguinte: o mecanismo utilizado para fazer essa concentração é aquele número que você coloca no dinheiro, tá? Aí o que acontece? Veja só. Quando você trabalha, você recebe um valor, mas você poderia receber muito mais pelo seu trabalho. O problema é que quem paga você procura pagar o menos possível. Essa é a mentalidade básica que foi demonstrada pelo Adam Smith. Ele falou, olha, quanto mais barata você conseguir pagar o trabalhador, quanto menos você conseguir para o trabalhador, mais você ganha, né? Então, na mentalidade do capitalista existe isso. Pagar o mínimo possível por um trabalho. Isso está na cabeça de todo capitalista. Aí você criou, na época do Marx, tinham nomes específicos para isso. Então, por exemplo, o trabalhador, o Marx não chamava de trabalhador, também chamava, mas a palavra mais usada era o proletário. Porque geralmente as pessoas que que trabalhavam, elas tinham muitos filhos, né? E aí ela tinha uma prole muito grande. Prole é filhos, né? Então o proletário é um indivíduo que tem muitos filhos, né? É claro que isso se modificou ao longo do tempo, mas a origem da palavra é essa. Então você tinha proletário. Hoje a gente chama de trabalhador. Bom, aí você tinha o empresário, o capitalista, que o Marx, né, designava de... como é que ele chamava? Não, é o capitalista mesmo, né? Ele corta essa parte, né? E o Marx chamava o indivíduo que tinha isso, né, de capitalista. Então você tem o capitalista e o proletário, ou trabalhador. O Marx descobriu também o seguinte, veja só, analisando o mecanismo, que não é necessário que o trabalhador receba tão pouco. E também não é necessário que alguém, o capitalista, ganhe tanto, né? Descobriu, lembrei do nome. O capitalista ele chamava de burguês, a burguesia, né? Porque geralmente morava na cidade, né? Nos melhores bairros da cidade, nos bairros mais ricos, mais nobres. Então você tinha a burguesia, e o proletariado, o burguês e o proletário. Ou seja, hoje nós poderíamos dizer o seguinte: você tem o empresário, e o trabalhador. Aí veja só, né? O Marx descobriu que o mecanismo de transferência de renda, de dinheiro, dá através da produção da mercadoria. Veja, quando a gente fala de mercadoria, qualquer coisa que esteja ao seu redor é uma mercadoria. A roupa que você está vestindo, as pessoas que estão trabalhando aí, né, ao seu redor. Então, os trabalhos são um tipo de mercadoria. Tanto é que você compra esse trabalho. Você paga o salário pelo trabalho. O professor de vocês está dando aula, ele ganha para dar as aulas, ele recebe um salário para fazer isso. Então ele está vendendo o quê? O trabalho dele. Então, veja, qualquer coisa, se vocês olharem para a escola onde vocês estão, se vocês olharem para o teto, imagine que o teto, né, não sei como que ele é aí, mas ele não está ali, ele não foi para lá sozinho. Alguém teve que fazer isso. Alguém teve que trabalhar. E o grande drama do capitalismo é que você nunca sabe quem foi que produziu a mercadoria. Você não sabe quem é que produz a comida que você come, você não sabe quem é que produziu a roupa que você veste, você não sabe quem é que produziu o sapato que você calça, o óculos, se eventualmente você tiver um óculos, né? Sei lá, tem uma série de coisas, né, que você não sabe quem produziu, mas saiba, foi um ser humano, foi um homem, uma mulher, uma pessoa que gastou horas da vida dela produzindo essa mercadoria, né? E só que ela recebeu o mínimo possível para fazer isso. Aí alguém guardou e ficou com esse dinheiro da produção dessa mercadoria. O Marx chama isso de mais-valia. O que é mais-valia? É um valor acrescentado a uma mercadoria, né, em função do trabalho que foi colocado nela, né?
Então, por exemplo, né, sei lá, um indivíduo vai produzir uma blusa, né? Ora, ele vai gastar um tempo para fazer isso, ele vai gastar um material para fazer isso, e ele vai gastar naturalmente o trabalho dele para fazer isso, né? Aí alguém vem, compra a blusa dele, né? Então, por exemplo, ele vende a blusa lá por R$ 100. Aí alguém vai, compra a blusa dele por 100, aí vende para você por 200. Veja, essa pessoa que vendeu para você por 200, que a gente chama de atravessador, geralmente é o capitalista, é o empresário, é o burguês, né, nas palavras do Marx, que ficou, veja, ele gastou 100 para produzir, mas vendeu para você por 200. Ele ganhou R$ 100 em cima de algo que ele não fez. Isso o Marx chamava de mais-valia. É um valor acrescentado a uma mercadoria que permite que o indivíduo ganhe, né, concentre aquele dinheiro. E quem que pagou ele? Foi você. Você poderia ter pago 100 pela blusa, mas você pagou 200. Esse 100 a mais ficou com alguém. Ficou com o empresário. Aí esse empresário, agora ele tem 200. Ele vai lá e compra 2 blusas. Se ele conseguir vender essas 2 blusas, agora ele vai ganhar quanto? 400. Né? Se ele vai vender por 200, ele pagou 200 agora, né? Ele comprou mais 2, que foi aqueles 200 que você deu. Né? Ele vai vender a blusa para outras pessoas. Né? Então ele vai ganhar 400. Veja, ele pagou 200, ganhou 400. Ele ganhou quanto a mais? 200. Ficou com ele. Aí agora ele tem 400. Ele vai lá e compra 4 blusas. Né? E novamente, aí ele vai vender essas 4 blusas, ele vai ganhar 800. Veja como há um processo, um mecanismo, em que há uma concentração cada vez maior, à medida que ele vai comprando a blusa e vendendo. E ele não está produzindo essa blusa. Né? Ele está pagando o mínimo possível para a pessoa produzir para ele ou para quem está produzindo. E está ganhando muito em cima dela. Isso é que o Marx chama de exploração. O mecanismo do capitalismo é a exploração do trabalho. Né? A maioria dos trabalhadores são explorados, ou todos os trabalhadores são explorados de alguma forma. Depende. Quanto mais necessidade você tem de trabalhar, ou de ficar no emprego, mais você vai ser massacrado pelo sistema, porque menos você vai ganhar. Lembra do mecanismo que o Adam Smith descobriu, da oferta e da procura? Veja, vem o capitalista, né, o empresário, e diz assim, olha, eu tenho uma vaga de trabalho aqui, tá? Um emprego, né? Eles chamam de emprego, né? Eu preciso de 10 pessoas para trabalharem na minha empresa. Só que daí aparece 1000 pessoas querendo trabalhar na empresa dele. Lembra da oferta e da procura? Bom, 1000 pessoas por causa de 10 vagas. O que ele faz? Ele fala, eu vou pagar o mínimo possível. E vai ter, dentro dessas 1000 pessoas, 10 vão aceitar receber o mínimo possível porque precisam de trabalhar, senão elas morrem de fome. Né? Então, veja, como tem muita oferta de trabalho, o capitalista paga o menos possível. Mas há também situações em que acontece o seguinte, o indivíduo tem lá 10 ofertas de emprego, não aparece ninguém. O que ele é obrigado a fazer? Ele aumenta o valor do salário para ver se atrai alguém para trabalhar. Ora, se ele está fazendo isso é porque ele vai ganhar algum dinheiro em cima. Porque ele sabe que ele vai explorar o trabalhador. E aí ele vai calcular o salário de tal maneira que quanto menos ele puder pagar. Mas se ele puder, de alguma forma, atrair o trabalhador, com o tempo ele vai ganhar tanto que vai cobrir todos os custos daquele trabalhador. Esse é o mecanismo fundamental do capitalismo. Veja só, o Max Weber também criou uma teoria para tentar explicar, mas o Max Weber só tenta explicar o seguinte, que a origem do capitalismo, né, ele escreveu um livrinho chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Qual que é o espírito do capitalismo? O espírito do capitalismo é a economia. Economia agora num outro sentido. Economia é o seguinte, veja só.
se você ganhou, se você tem uma determinada quantidade de dinheiro, quanto menos necessidades você tiver, menos dinheiro você vai gastar. Se você pegar esse dinheiro, né, e só satisfizer aquilo que você precisa, então você precisa de comer, então você vai lá e compra comida só. Né? Mas se você conseguir guardar uma parte desse dinheiro, você vai se tornar um capitalista naturalmente. Por quê? Porque você vai começar a poupar, a economizar. Né? Quanto menos você gastar, mais você acumula. Né? Veja, no início do capitalismo, foi esse o mecanismo com que algumas pessoas conseguiram se tornar empresários. Né? De alguma forma, por algum motivo, herança ou algo parecido, elas conseguem economizar. O capitalista, ele não precisa gastar todo o dinheiro que ele ganha, ele gasta o que lhe for necessário, o mínimo possível. E quanto menos ele gasta, mais ele acumula. E aí, cada vez ele fica mais rico. Por quê? Porque ele poupa, ele guarda o dinheiro. Né? E quem praticava esse tipo de atitude, né, principalmente no século XVII, XVI, eram os protestantes. Né? Então, os protestantes, né, o protestantismo surge na Europa, né, tem vários líderes protestantes, o mais famoso dele aí você corta essa parte. Tem um que se chama Calvino, né? E o outro protestante... eu estou tomando remédio que me afeta a memória. Deixa eu pegar ali o livro, dar um corte, mas não precisa interromper, tá? Deixa eu só colocar, aí eu vou mostrar para você também, né, quem são os teóricos aí do... aqui. Lutero. Veja só, né? Retomar, né? Veja só, o protestantismo é um movimento religioso que surge na Europa, surge no século XVI, basicamente, XV, XVI, e os dois grandes líderes do movimento protestante, um deles se chama Martinho Lutero, né, que tem uma obra imensa, né, e um outro se chama João Calvino. Tá? Então você tem o calvinismo e o luteranismo, que são dois movimentos protestantes. Né? Veja só, o que é o protestantismo? Tá? Entendam o seguinte, na Idade Média, e mesmo no início da modernidade, né, no Renascimento e tal, a religião, e no caso, só existia uma religião preponderante, que era o cristianismo interpretado ou liderado pelo catolicismo. Então, existia a Igreja Católica, que fazia o seguinte, veja só, quando alguém se tornava rei, tinha que receber o aval da igreja, a igreja que dizia que aquele indivíduo seria um rei. Né? Não eram as pessoas que diziam, o rei se tornava rei depois que um sacerdote, alguém da igreja, dissesse que ele era rei. Enquanto isso não acontecia, enquanto o Papa não dissesse que ele era rei, ele não se tornava rei. Então havia uma força, um poder muito grande da igreja sobre os países, sobre os reinos, sobre as monarquias. Tá? Aí começou a acontecer o seguinte, alguns monarcas não queriam aceitar esse poder da igreja, porque eles tinham que pagar impostos altíssimos, uma espécie de dízimo para a igreja. Né? Aí eles decidiram fazer o seguinte, eles arrumaram algumas pessoas, na verdade não foi intencional, mas foi acontecendo espontaneamente, apareceram alguns indivíduos que saíram de dentro da igreja
e começaram a dizer o seguinte, veja só, você não precisa da igreja para se encontrar com Deus. Porque a igreja católica estabelece o seguinte, que a relação do ser humano, de um homem, de uma pessoa com Deus, ela é feita dentro da igreja através de um sacerdote. Tem tempo ainda? A bateria? É. Tem 10% de bateria. Tem mais um tempinho. Então tá. Mais uns 15 minutos. Então tá ok. Então veja só, no catolicismo, entre a pessoa, o indivíduo e Deus, existe o padre, o sacerdote. Tá? Aí os protestantes disseram que não precisa do sacerdote. Portanto, tiraram o papel da igreja, o papel dos sacerdotes. E disseram, olha, essa relação pode ser direta. Você pode se relacionar com Deus diretamente, sem um intermediário. Né? E isso é essencialmente o protestantismo. Tá? Aí eles disseram assim, bom, como é que você então entra em relação com o conhecimento, com a sabedoria de Deus? Através da Bíblia. Então você lê a Bíblia e ao ler a Bíblia você conhece qual é a mensagem divina. Né? E foi isso que os protestantes, protestando contra a igreja, criticando a usura da igreja, a igreja ganhava muito dinheiro porque ela cobrava muito das pessoas, né, dos reinos das pessoas. Elas chegavam a vender terreno no céu. Se você tivesse muito dinheiro e desse dinheiro para a igreja falava, olha, nós vamos rezar para você e quando você for no céu, estiver diante de Deus, você vai ter um lugar especial lá. E na época as pessoas acreditavam nisso, naturalmente, e por isso a igreja ficou muito rica. Né? E ela tirava boa parte da sua riqueza, do seu poder, das monarquias. Por isso, quando o protestantismo surgiu, né, ele veio como uma luva para os monarcas, que daí não precisavam do Papa para se tornarem reis, né? E ao mesmo tempo, os próprios monarcas começaram a investir dentro da economia dos seus países e ficarem cada vez mais ricos. Os reis ficaram poderosíssimos, porque tinham muito dinheiro, capaz de pagar grandes exércitos e fazer grandes conquistas. Né? Veja, então, o que pregavam o João Calvino e o Lutero, o Martinho Lutero? Seguinte, se você quiser se relacionar com Deus, é suficiente que você leia a Bíblia. Né? Leia a Bíblia e você, então, mantém relação direta com Deus, sem intermediários. Por isso, né, ambos foram tradutores da Bíblia, porque a Bíblia, originalmente, está escrita em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento. O cristianismo, né, aparece no Novo Testamento. Por isso, ambos se preocuparam em traduzir a Bíblia do grego, né, para as suas línguas. No caso do Calvino, né, ele traduziu para o alemão, né, e o Lutero traduziu para o alemão, né, e o Calvino, acho que, eu não me lembro para que língua ele traduziu, né, a Bíblia dele. Mas em todo caso, veja, por que traduzir a Bíblia? Porque as pessoas não sabem grego. Se vocês forem ler a Bíblia, vocês vão ler a Bíblia em português, naturalmente. Né? Então alguém traduziu. As primeiras pessoas que tiveram ideia de traduzir a Bíblia para as línguas comuns foi aí o Calvino e o Lutero. Né? Tá? Que eram, inclusive, que no caso do Lutero, ele era um sacerdote da Igreja Católica. Só que ele se revoltou, né, e fez a tradução da Bíblia e pregava isso, que as pessoas podiam entrar em contato com Deus diretamente. Veja, os protestantes, tanto os calvinistas quanto os luteranos, eles acreditam no seguinte, olha só que ideia interessante, que uma maneira de você saber se Deus está do seu lado, se Deus está te ajudando, é se você tiver prosperidade econômica. Ou seja, se você estiver vivendo bem, se você estiver ganhando dinheiro. Tá? Ora, mas, ao mesmo tempo, para você
ter dinheiro, você precisa economizar. Né? Por isso, o Max Weber fala do espírito do capitalismo, né? E a ética protestante. O que é a ética protestante? A ética, a palavra ética significa comportamento, significa ethos em grego, né? Puxa, como é que é? Desculpe. Imagina, tio. Não, às vezes eu esqueço os nomes, né? Costumes, tá? Então, a palavra ética em grego significa costumes. Então, seria os costumes protestantes. E qual era o costume protestante? Para você saber se você estava abençoado por Deus, era preciso que você tivesse prosperidade, portanto, que estivesse com a vida ganha, com dinheiro guardado, que você pudesse comprar as coisas que você necessitasse, gastar quando fosse preciso. Mas se não fosse preciso, que você guardasse o dinheiro. A recomendação é trabalhe bastante e guarde, economize o máximo possível. Para o Max Weber, essa ideia de guardar dinheiro, de acumular dinheiro, é a ideia do capitalismo, do empresário, de acumular dinheiro. Por isso a ética protestante, né, é a fonte do espírito, segundo a interpretação do Max Weber, o espírito do capitalismo. Né? Bom, eu fiz essa longa exposição só para tentar fazer com que vocês entendessem o que é o capitalismo. Provavelmente eu não consegui, mas eu devo ter deixado aí uma ideia simples e razoável, né, sobre o que é o capitalismo. Obrigada.